Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema tempo de arrependimento. Meus irmãos, em todas as Sagradas Escrituras, nós encontramos sempre Deus dizendo: eu cuidarei de vós, eu cuidarei de vós. Em Isaías capítulo 49, verso 16, a Bíblia diz: eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Em hebraico, a palavra original, gravar, significa impossível de ser apagado. Meus irmãos, Deus não pode esticar a sua mão sem que se lembre de você e de mim, porque nós estamos tabuados, gravados na palma das mãos do Senhor. Podemos estar atravessando por lutas e sofrimentos, mas uma coisa é certa: nós somos um deleite para Deus, porque estamos tabuados, gravados na palma de suas mãos. Na época do profeta Abacuque, Judá estava passando por momentos muito difíceis. O profeta então diz: faltará figos, faltará azeite nos campos, os campos não produzirão, o rebanho vai se acabar, não vai ter leite, não vai ter carne, todavia eu me alegrarei no Senhor. Abacuque tinha absoluta convicção de que Deus não era um Deus apático, indiferente, ausente. Por isso ele canta: eu me alegrarei no Senhor. Jó, quando estava no ápice das suas aflições, dos seus sofrimentos, Deus chega para Jó e diz: Jó, quem é que segura a terra no espaço? Quem é, Jó, que detém os mares em seus limites? Jó, quem acha você? Quem dispõe todas as forças da natureza nos seus devidos lugares? Era como se Deus estivesse olhando, dizendo a Jó: Jó, não é motivo de entrar em pânico e desespero, porque todos aqueles que me temem, eu tenho gravado, tatuado na palma das minhas mãos. Sempre, meus amados irmãos e irmãs, sempre haverá consolo e conforto nas dores, nas aflições, nos sofrimentos, porque Jesus não é um Senhor estoico, insensível, mas ele é o nosso sumo sacerdote. Quando Cedraque, Mesaque e Abidênego foram colocados na fornalha acesa 7 vezes, o que impactou os corações dos pagãos babilônicos, o impacto nos corações dos babilônicos veio quando eles olharam para dentro da fornalha e viram aqueles 3 servos de Deus passeando no fogo. Naquela fornalha estava um ser esplendoroso. Não era nenhum serafim, não era nenhum querubim, não era o anjo Miguel, nem o anjo Gabriel, era o próprio Senhor Jesus Cristo, que brilhava mais do que aquela fornalha que tinha sido acesa 7 vezes. Se você visitar uma fábrica de vidro, você vai ver os operários tomando uma peça de vidro, colocando numa fornalha por algum tempo, depois tira, coloca noutra fornalha e depois coloca numa terceira fornalha. Se você perguntar ao operário por que é que ele faz isso com aquela peça de vidro, ele vai dizer: porque se eu colocar só na primeira fornalha, ou então só na segunda, o vidro, a peça não será transparente. Meus irmãos, Deus nos coloca
e uma fornalha após outra, e uma aflição após outra, e um sofrimento após outro, e uma dor após outra, porque Ele quer que nós sejamos servos e servas transparentes, e somente assim nós podemos enxergar, podemos ver Deus como Ele é. Nunca esqueça, meu amado irmão e minha irmã, o caminho da intimidade com Deus passa pela dor, passa pelas aflições. A dor é o ingrediente essencial para a intimidade com Deus. Não estou dizendo aqui que a dor, que o sofrimento, as aflições é a única forma de o crente crescer em intimidade com Deus. Não, mas é uma das melhores formas. Sabe qual é o maior milagre que a igreja pode mostrar ao mundo vil, ao mundo ímpio? Ela está passando por uma situação em que, do ponto de vista humano, não tem solução. Mas mesmo assim, a igreja canta louvores a Deus e permanece firme na paz e na serenidade de espírito. Este é o maior milagre que a igreja pode apresentar ao mundo ímpio. Meus amados irmãos, meus amadas irmãs, escute uma coisa. Quem tem fé não é aquele que é livre das aflições, que é livre das dores. Não. Quem tem fé é aquele que, mesmo nas aflições, mesmo nas dores, ele continua firme e fiel ao Deus maravilhoso. Se Deus não remove de imediato as aflições, é porque Ele trabalha na igreja para depois trabalhar por meio dela. Essa é o propósito das dores. Se Deus não remove de imediato, é porque Ele está trabalhando na igreja para, em seguida, trabalhar através dela. 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 e 4. Paulo diz que o nosso sofrimento é um instrumento usado por Deus para abençoar as pessoas. O sofrimento, meus amados irmãos, nos mantém de joelho diante de Deus para nos pôr de pé diante dos homens. As aflições, as dores, quebra a nossa altivez. As dores, o sofrimento quebra e esvazia a nossa pretensão de querer ser grandão, de querer buscar glória pessoal. Lamentavelmente, a igreja brasileira estava inchada, estava explodindo de orgulho. Os cantores tornaram-se comerciantes, tornaram-se empresas com CNPJ. Os pastores tornaram-se manipuladores do rebanho. Igrejas estavam vendendo indulgência aos crentes, vendendo cartelas para sorteios de apartamento, de carro, na hora do culto, fazendo da igreja uma casa lotérica. Igrejas estavam querendo transformar Deus num grande palhaço com o propósito de divertir o povo. Igrejas no Brasil e no mundo estavam transformando Deus em um promotor de pão e circo. Antes do coronavírus, havia um vírus dentro da igreja que produziu uma febre, uma coqueluche. Que vírus é esse? Que febre foi essa? Que coqueluche era esse? Era a febre, era o coqueluche do enriquecimento através do evangelho. Era a febre, era o vírus, era a coqueluche da construção de império através do evangelho. Antes do coronavírus, existia uma febre, um vírus, uma coqueluche dentro da igreja evangélica brasileira. Era fome, era desejo, era febre, a coqueluche
através do entretenimento gospel, através da indústria gospel, do turismo gospel. Pastores de 6 em 6 meses faziam turismo com o povo que podia para Israel, disfarçando de aprendizado bíblico. Era essa febre, essa coqueluche, a coqueluche de cobrança de ingressos para participar de congressos, para participar de estudo bíblico, de aprendizado da palavra, esquecendo aquilo que Deus diz na Bíblia: dai de graça o que de graça recebeste. Meus amados irmãos, é hora de arrependimento, é hora de conserto. A igreja, todos nós precisamos nos arrepender. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, abençoe você e toda a sua família. É o meu desejo em nome de Jesus. Amém.